Fala aí, tudo certo? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu estou legal de estar aqui com você. Então presta atenção aqui. Hoje nós vamos falar sobre módulo, certo? O que é módulo? Módulo é o valor absoluto de um número. Você deve ter visto isso já, provavelmente, em física. Por exemplo, ele pergunta assim, qual o módulo da velocidade? Qual o módulo da força? Ok? Você deve ter escutado essas expressões. O que o módulo quer dizer? O módulo quer dizer o valor absoluto. Porque, presta atenção. Vamos fazer, vou tentar fazer uma reta aqui de primeira, vamos ver se eu consigo. Vamos fingir que é uma reta, certo? Tô brincando, vamos lá. Aqui. O que acontece? Tem um 0, perfeito. Depois do 0 tem um 1. Depois do 1 tem um 2. Isso aqui você aprendeu, provavelmente, quando você era criancinha. 0, 1, 2, 3. Aí depois você aprendeu que antes do 0 tem número também, certo? Que seria quem? O menos 1. O menos 2, e assim vai. O que quer dizer de 0 até 1? Que de 0 até 1 aqui tem uma casa, tá vendo? Tem um espaço, certo? Deixa eu trocar de cor aqui só para a gente identificar melhor. Aqui, ó, tem um espaçozinho, perfeito? Por que aqui é 2? Porque aqui tem um espaço, dois espaços, tá vendo? Por isso que a gente fala que aqui é 2. Por que é menos 1? Porque é um espaço, ó, à esquerda do 0, ok? Por isso que está menos 1. Certo? Menos 2, porque são dois espaços, ó, à esquerda do 0. Ok? O menos quer dizer que é à esquerda e o positivo quer dizer que é à direita. O que o módulo vai falar? O módulo vai falar o seguinte, eu não estou me importando com o sinal. Eu quero saber o que esse número representa, o valor absoluto dele. Então, por exemplo, qual seria o módulo, ó, de menos 1? O módulo de menos 1 seria o quê? 1. Porque o valor absoluto de menos 1 é uma casa, certo? É uma casa, só que à esquerda, ok? O módulo, ele tira a interpretação do número e deixa o número cru, do jeito que ele é, ok? Por exemplo, qual seria o módulo de menos 2? 2, porque o menos 2 representa quantas casas? 2, só que está à esquerda do 0. Então, o módulo ele tira a interpretação do número, o significado dele, e deixa ele no valor real que ele é, ok? Então, por exemplo, qual seria o módulo de 2? 2, porque são duas casas, certo? O valor absoluto dele é 2, ok? O módulo de 1 seria 1. Simplificando, o módulo vai deixar o seu valor sempre o quê? Positivo, ok? Independente do sinal que ele tem. Se ele está negativo, o módulo dele vai ser o valor dele o quê? Positivo, ok? Isso é módulo, é o valor absoluto do número. O módulo, ele possui algumas propriedades. E essas aqui, ó, olha para cá, são as propriedades do módulo. A primeira é, como você acabou de perceber, que o módulo de qualquer número tem que ser sempre maior que 0, ou seja, o módulo de qualquer número tem que ser sempre o quê? Positivo, ok? Se você chegar em qualquer lugar do planeta, certo? Até fora do planeta, e chegar e ver assim, ó, o módulo de um número qualquer, o módulo de x, valendo, sei lá, menos 1, ok? Ó, o módulo dando negativo, tá vendo? Isso aqui não existe, isso aqui, ó, é fake news, certo? Isso aqui é mentira, ok? Não existe isso aqui. Módulo de dando negativo não existe. Outra propriedade, a segunda propriedade. Se o módulo de qualquer número, estou usando o x aqui para representar qualquer número, for 0, quer dizer que esse valor aqui só pode ser quanto? 0. Ou seja, o módulo deu 0. Quer dizer que o valor dentro do módulo tem que ser 0. Ok? Terceira propriedade. Ó, o produto de dois módulos, ou seja, tem um módulo aqui vezes outro módulo, certo? É igual ao módulo do produto, ou seja, módulo de x vezes o módulo de y, certo? É igual ao módulo de x vezes y. O produto de módulos é igual ao módulo do produto, ok? Lembrando que x e y pode ser qualquer número, tranquilo, pessoal? E o que acontece na última propriedade? Que o quadrado do módulo é igual ao módulo do quadrado. Não faz diferença se você pega o módulo e eleva ao quadrado ou se você eleva ao quadrado e depois tira o módulo. Vai dar exatamente a mesma coisa, ok? Então, preste atenção. A gente falou sobre módulo, certo? Mas sempre tem como priorar, ok? Então, o que acontece agora? Função modular.
é quando você pega o módulo e faz a função com o módulo. Então, vamos lá. Resumindo, f de x igual ao módulo de x, certo? Eu vou pegar valores, vou botar no módulo, vai gerar outros valores, e isso vai me dar um gráfico, ok? Que é o gráfico dessa função modular aqui. Então, exemplo, ó, vamos fazer uma questão aqui. Qual o valor de x, certo? Ó, qual o valor de x para que f de x seja igual a 1? Resumindo, qual tem que ser o valor de x para que esse módulo seja 1? Então, o módulo de x precisa ser igual a 1, ok? O f de x tem que ser igual a 1. F de x igual a 1, módulo de x igual a 1, certo? Então, como eu acabei de falar, o módulo ele pode ser tanto positivo ou negativo. Então, o x aqui, ó, ele pode ser 1, certo? Ou ele pode ser também quanto? Menos 1. Porque qual o valor do módulo de 1? 1. Qual o valor do módulo de menos 1? É 1 também. Porque o menos aqui é filosófico, galera. Esse menos aqui, o sinal negativo, ele representa uma ideia. Ele não representa um valor, certo? O que isso quer dizer? Por que é menos 1? Porque você está devendo 1, porque está à esquerda do zero. Mas ele representa a mesma quantidade que o 1 positivo, certo? Só que o negativo da ideia é essa, de você estar devendo algo, de você estar à esquerda do zero. Quando você bota o módulo, você está dizendo o seguinte, o módulo de menos 1 é 1, porque ele representa uma unidade só, ok? Então aqui a gente conseguiu achar o valor de x. Ou x é 1, ou x é menos 1. Como é que isso fica construído num gráfico? Como é que isso fica representado dentro de um gráfico? Por exemplo, vamos supor aqui, ó, valores, certo? Ó, tanto para x quanto para y, ok? Vamos lá, vamos começar assim, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? Presta atenção. Qual seria o módulo, ó, de menos 2? Seria 2, certo? Porque o valor absoluto de menos 2 é 2. Qual seria o módulo de menos 1? 1, porque o valor absoluto de menos 1 é 1. Módulo de 0, segunda propriedade que eu falei, 0, certo? Módulo de 1 é 1 e o módulo de 2 é 2. Vamos montar esse gráfico no nosso plano cartesiano. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo, que aí dá para pegar, dá para ver legal. Ó. X e y, ok? Estou fazendo um rascunho, tá bom, galera? Então dá um desconto para mim. Presta atenção. Menos 2 e 2. Quando o x é menos 2, o y é 2. Aqui, ó. Então aqui, ó. Quando o x é menos 2, tá vendo? A esquerda é negativo, a direita é positivo. O x é 2, o y é 2, ó. Então vamos fazer os encontros dos pontos, ó. Aqui, ó. Menos 2 e 2, certo? Esse é o ponto. Menos 1 e 1. Menos 1. E aqui está 1. Ok? Aí, ó, 0 e 0. É esse ponto aqui, ó. Ponto 0, 0, certo? Depois, o ponto 1 e 1. Depois, o ponto 2, ó. E 2. Ó, tem uma escorregada aqui, de leve, certo? Mas esse aqui, ó, é o gráfico dessa função modular, tá vendo? Lembrando que, olha só, esse módulo aqui não apresenta o valor y negativo, certo? Porque esse módulo aqui não tem como dar negativo, ok? Um módulo não pode ser igual a nenhum número negativo, o módulo não pode dar negativo, o módulo tem que ser sempre o quê? Positivo. Por isso que ficou assim, ó, sem encostar nenhuma parte aqui do y negativo. Fez um Vzinho. Ok? Agora a gente vai fazer outros exemplos, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Presta atenção. A gente acabou de fazer o gráfico da função do módulo de x, certo? Só que pode ter vários módulos. Por exemplo, essa função aqui, módulo de x menos 1.
O que fazer? Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Chutar valores, ok? E construir o gráfico normal. Mas eu vou ensinar um jeito mais prático, certo? O que acontece? Você vai fazer o gráfico da função x menos 1. Você vai fingir, certo? Fingir que não tem módulo, ok? Você vai fingir que a função é só o x menos 1, ok? Ó. Fingir, ok? Só fingir, beleza? Qual o macete para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, certo? Se você não lembra, eu vou te lembrar agora. Uma função do primeiro grau, que é essa função aqui, ela é uma reta. E o mínimo para você construir uma reta é o quê? Ter 2 pontos. Com 2 pontos, você constrói uma reta, ok? O primeiro ponto você já tem. Por que acontece na função do primeiro grau? Olha só. Vou fazer aqui o gráfico, ó. X e y. Deixa eu aumentar mais essa parte aqui. X e y, ok? Qual é o macetinho aqui? O menos 1 é o b, é o coeficiente linear dessa função do primeiro grau. Esse menos 1 é a parte do gráfico que sempre vai cortar no eixo y. Então, olha só. Aqui é menos 1, tá vendo? A minha função do primeiro grau, ela vai passar nesse ponto aqui, ó. Ela vai passar nesse ponto. O outro ponto que eu preciso é onde o gráfico corta o eixo x, que é a raiz da função. Ou seja, é o valor que torna a função nula. Então, é só pegar x menos 1 e igualar a 0. Não está negativo? Passa para o outro lado positivo. Então, x igual a 1. Onde corta o gráfico no eixo x? No ponto 1. Então, aqui, ó, ponto 1. Certo? Esse aqui é o ponto 1. O que acontece? A minha função, ó, ela vai passar aqui. Tá vendo? Se fosse uma função do primeiro grau. Ok? Ela passaria aqui assim. Ela seria desse jeito, ó. Esse é o macete. Primeiro você constrói a função do primeiro grau com 2 pontos. O coeficiente linear, que é o menos 1. Aí você achou a raiz. Igualou a 0, deu 1. Marcou no eixo x, ligou os 2 pontos. Essa é a função. Só que, o que acontece? É uma função modular, ok? Então, ela não pode dar negativa. A parte negativa dela tem que deixar de existir e virar o quê? Positiva. Então, o que isso quer dizer? Qual é a parte negativa aqui, ó? Menos 1, certo? Então, a parte negativa ela tem que virar o quê? Positiva. 1. Então, ó, vai ter que cortar nesse ponto aqui. O que você faz? A parte negativa do gráfico você joga para cima. Ó. Então, aqui, ó. Essa aqui em azul vai ser a função modular desse gráfico. Ó. Vai ser assim, ó. Deixa eu fazer aqui só mais bonitinho. Ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, ela deixa de existir. Vou fazer tracejado aqui, ó, para você entender que ela deixa de existir, certo? E vai jogar aqui para cima. Então, esse aqui, ó, em azul agora, é o gráfico da função modular. Esse aqui é o gráfico dessa função aqui. Você construiu o gráfico sem módulo, certo? Depois você pegou a parte negativa e jogou para cima. Que é espelhar essa parte para a parte positiva. Porque o módulo de qualquer número negativo vai ser sempre positivo. Ok? Vamos fazer outro exemplo agora, beleza? Então vamos lá. Como eu acabei de falar, vamos fazer outro exemplo, certo? A gente fez um exemplo, eu e você fizemos um exemplo agora, x menos 1, certo? Dentro do módulo tinha uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau. Agora, dentro do módulo, tem uma equação do segundo grau, certo? Só para a gente dar uma relembrada antes da gente começar. Como é que funciona uma equação do segundo grau? Ax² mais bx mais c, ok? Onde o a acompanha o x², ou seja, quem acompanha o x² aqui? Quando não tem nada na frente é 1, certo? Então, o a aqui vale 1. O b acompanha o x. Aqui não tem x, tá vendo? Então, o b é 0. Essa parte aqui não existe para essa função, é 0. E o c é o número, sozinho, sem a letra. O número aqui é menos 4. Então, o a vale 1, o b é 0 e o c é
menos 4, certo? Porque estamos falando agora de uma função de segundo grau. Porque é justamente esse macete para a gente construir o gráfico dessa função. É esquecer que tem um módulo. E quando eu esqueço que tem um módulo, ó, quando eu finjo, estou botando parênteses para falar que eu estou fingindo, hein? Menos ao quadrado menos 4, ó, tá vendo? Quando eu faço isso aqui, tá vendo? Eu tiro o módulo e finjo que ela é uma equação de segundo grau, eu preciso lembrar disso, certo? E preciso lembrar de função do segundo grau, certo? Sobre uma equação do segundo grau. Por exemplo, para construir o gráfico de uma equação do segundo grau, de uma função do segundo grau, é uma parábola, certo? É um sorrisinho feliz ou um sorrisinho triste. Aqui no caso vai ser feliz porque o A é positivo, o A vale 1, ok? Quando não acompanha nada aqui na frente é 1. O A vale 1 vai ser positivo. O que eu preciso para construir uma função, o gráfico de uma função do segundo grau? Eu preciso das raízes, certo? E do vértice dela. Ou seja, as raízes eu posso usar utilizando Bhaskara, ok? Que é a fórmula de equação do segundo grau, soma e produto. Ou nesse caso aqui, ó, de jeito mais fácil, para resolver aqui para a gente pode só igualar a zero. Ó. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Perfeito? Menos 4 está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Olha que maneiro. X ao quadrado igual a 4. O A ao quadrado ele passa para o outro lado ó, como raiz. Raiz quadrada de 4. Lembrando de um detalhe muito importante. É uma equação do segundo grau, certo? Como é uma equação do segundo grau, eu preciso ter duas raízes. Então, aqui na frente da minha raiz, eu boto assim, ó, mais ou menos, ok? Mais ou menos raiz de 4. Ou seja, quais serão as minhas raízes? Mais ou menos 2. Então, vamos montar um plano cartesiano aqui rapidinho, só para a gente ir anotando essas informações. Ó. Eixo X, eixo Y. Quais são as raízes? Ó? Menos 2 e mais 2. Ok? São as raízes dessa equação do segundo grau. Achei a primeira parte para construir o gráfico. Qual é a segunda parte? É o vértice, certo? X do vértice e Y do vértice. É um par ordenado. O que acontece? A gente pode usar, como a gente sabe as raízes, certo? Tem a fórmula para x do vértice por y do vértice. Vou escrever aqui, ó. X do vértice, ó, é igual a menos b sobre 2a, certo? Como eu acabei de falar para vocês aqui, ó, o b acompanha o x. Aqui não tem o x sozinho, certo? Quer dizer que o b não existe, que o b é zero aqui nessa função. Ou seja, zero. Sobre 2a. 2 vezes 1. O a é 1. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, o x do vértice, ó, ele vale 0. E o y do vértice? Qual é a fórmula do y do vértice? Lembrando que aqui é x. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Esse delta aqui é o delta da fórmula de Bhaskara, ok? Ou seja, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Vou fazer aqui embaixo para não trabalhar meu gráfico. O b, como eu falei, vou falar de novo, vale 0, porque o b acompanha o x, aqui não tem x, só x ao quadrado. 0 menos 4 vezes 1, que é o a, que acompanha o x ao quadrado, ó, 1, vezes o c. O c é o número sem letra. O número sem letra é o menos 4. Sobre 4 vezes a. O a é 1. Então, vamos lá. Ó. Aqui. Menos 4 vezes menos 4, menos com menos é mais. Menos 4 vezes menos 4 vai dar 16, positivo. Com menos aqui fora, ó, certo? Vai ficar o quê? Menos 16. Menos 16 dividido por 4, porque 4 vezes 1 é 4, vai dar menos 4. Então, aqui está ó, o y do vértice. Então, o y do vértice está aqui, menos 4. Então, meu vértice ó, é o ponto 0 e menos 4. Ponto 0 e menos 4. Então, meu vértice está aqui. Lembrando, ó, positivo, carinha feliz, ó, vai estar sorrindo.
certo? Para você que está me vendo aí agora. Sorriso especial para tu. Vai estar sorrindo aqui. Só que a gente não está fazendo a função do segundo grau. Nós estamos fazendo uma função modular. E o modular é o valor absoluto, ou seja, o sinal negativo para a gente não importa na função modular. O que nós temos que fazer? Pegar a parte negativa dessa função, que é essa parte aqui de baixo, ó, e espelhá-la para cima. Ou seja, o menos 4 tem que virar o quê? 4. E esse sorrisinho aqui, ó, ele tem que vir para cá, ó, fazendo assim, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, é o gráfico dessa função modular. Eu pego a parte negativa da função do segundo grau que está dentro do módulo e espelho ela para a parte positiva do plano cartesiano. Ok?